Bem, pessoal, vamos agora para a nossa aula 5, né, dando continuidade a essa sequência da explicação da elaboração do relatório de diagnóstico da situação problema. Essa é a parte 2. Desculpem, porque na parte 1 a minha internet cortou bem na finalização lá, né, mas eu já tinha terminado de apresentar o slide, então eu não regravei. Mas desculpe pela queda abrupta, né, da aula, mas hoje a gente vai dar continuidade. Lembrando que nossa aula é três partes. Nossa aula do dia 18 são 3 aulas. Parte 1, parte 2 e parte 3. Na aula 4 eu falei sobre a descoberta, né, que é uma grande área aqui do nosso relatório de diagnóstico, que é a identificação, a apresentação e a caracterização da comunidade. Hoje eu vou falar da análise da ação, que são o item 4, 5, 6, 7 e 8 do relatório de diagnóstico, tá bom? Então, inicialmente vamos falar do levantamento, né, que é a seção 4, levantamento da situação problema. Nesse item no relatório, vocês vão descrever os sintomas. É um tópico que ele é descritivo quantitativo. Você vai dizer qual foi a situação, problema que você vivenciou, descrevê-la e dizer quantas pessoas vão participar daquela ação. Então, é o levantamento da situação, problema. Eu coloquei aqui até um exemplo, de uma situação, problema. A lixo acumulado perto da escola municipal. Isso aqui é os sintomas, é a situação, problema que você verificou. E aí, dentro dessa situação, problema, você vai verificar por que há lixo acumulado perto da escola municipal e se esse lixo é oriundo dos estudantes daquela escola. Se são os próprios estudantes que descartam de forma incorreta o lixo. E na seção 5, que é análise crítica, a gente vai dizer o que causa a raiz. Por quê? Natureza correlacional e crítica. Exemplo, o acúmulo ocorre devido à rota ineficiente de coletas às sextas-feiras, atraindo vetores e animais e ameaçando a saúde infantil. Então, aqui é a análise crítica. Dentro da situação, problema que você verificou, você pode também verificar por que aquela situação, problema ocorre. Aqui é um exemplo fictício, pessoal, lembrando. E aí, aqui a gente tem uma síntese, né, da análise crítica, que é o sintoma, por que aquilo ocorre, a causa imediata, que é a situação, problema, e a causa raiz. Aqui é a pergunta, causa imediata, e aqui é a causa raiz. Por exemplo, sintoma, existe acúmulo de lixo próximo à escola. Causa imediata, falta coleta seletiva, vamos dizer, periódica, próxima à escola. Mas também essa causa desse acúmulo de lixo pode ser pelos próprios estudantes fazer o descarte incorreto do lixo ali naquela área. Então, tudo isso você consegue verificar na seção 5, que é a análise crítica da situação problema. Eu trouxe aqui também uma árvore da situação problema para vocês entenderem melhor como que isso é esquematizado. Os galhos, quem é afetado? Comunidade e família. Público-alvo. Consequência, baixa produtividade e insatisfação. Onde ocorre? Ambiente escolar, empresa. Ambiente formativo, aqui vamos colocar assim. O tronco, a situação problema, baixo desempenho acadêmico. E as raízes, quais evidências foram encontradas? Notas baixas, altos índices de abandono. Aqui você vai elencar. A raiz é as evidências que você encontrou. O tronco é a situação problema. E os galhos quem
é afetado por essa situação problema, a localização dessa situação problema e as consequências dessa situação problema. Nessa árvore da situação problema, a gente consegue visualizar melhor esses questionamentos. E lembrando mais uma vez, pessoal, investigue com empatia, analise com criticidade, projete com precisão. Isso são itens fundamentais na boa elaboração de um relatório de diagnóstico, porque é através desse relatório de diagnóstico que você vai conseguir fazer um plano de trabalho de intervenção sustentável, que de fato consiga ser implantado e que traga benefícios para aquela comunidade. E assim, o formulário, como eu disse, ele organiza o pensamento, mas é a execução que muda a realidade. O formulário ele será só um guia, só um norteador. A execução desse plano de trabalho e de tudo que você propuser no relatório de diagnóstico é que, de fato, vai mudar a realidade, tá bom? E aqui também eu ainda quero falar um pouquinho sobre a ação. Você vai justificar por que é importante aquela intervenção. O público, você vai estimar, por exemplo, 25 alunos da rede pública, 10 alunos da educação infantil 2, 10 professores. O público-alvo aqui, nesse critério 7, nesse item 7 aqui, ó, ele precisa vir muito bem fundamentado com dados mesmos, tá bom? Não coloque só assim, alunos do 7º ano da escola tal. Não. Quantos alunos? 10, 15, 20. E o objetivo da intervenção? O que você pretende com aquela intervenção? O que você busca com aquela intervenção? Tá bom? Coloque um objetivo geral e coloque 2, no máximo 3 objetivos específicos, tá bom? E é isso. Até daqui a pouquinho na nossa aula 6, tá bom? Na aula 6, eu fiz um preenchimento de um relatório de diagnóstico ficticiamente e vou mostrar para vocês tudo que eu falei aqui na aula 4 e 5, de forma bem exemplificada, tá bom? Então é isso, até mais.